Olá, queridos alunos do 7º ano. Eu sou a professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa. Na aula anterior, nós falamos sobre conotação e denotação. Falamos sobre sentido denotativo e conotativo. Hoje nós vamos falar sobre figuras de linguagem. E para que você entenda figuras de linguagem, você precisa lembrar o que é o sentido conotativo, porque as figuras de linguagem, elas são mecanismos da língua portuguesa que são utilizadas no seu sentido conotativo, no seu sentido figurado. Então é por isso que você entenda uma aula para que possa entender as outras seguintes. E para a gente iniciar, vamos ler um trecho do texto de Daniele Oliveira Cunha, Memórias de um Ribeirinho, Jiquiriçá, Bahia. E depois a gente vai falar sobre as figuras de linguagem dentro desse texto, como elas funcionam dentro de um texto. Vamos lá, vamos iniciar. Já faz tanto tempo, mas as lembranças dos meus tempos de infância vividos na zona rural não me saem da memória. Ao primeiro cantar do galo, meu pai já estava de pé e pronto para começar mais um longo e fatigado dia de trabalho. O vento frio da manhã acariciava nossos rostos. A mesa estava repleta dos produtos da terra, frutos do suor de um incansável ribeirinho que trabalhava de sol a sol para garantir o sustento da família. O cheiro de mato verdinho adentrava em nossas narinas. O céu azul límpido irradiava felicidade. Ah, como era gostoso! Saíamos correndo e tibum! Caíamos na água, nadávamos como peixinho. Quando me lembro disso, lágrimas vêm aos olhos, pois aquele majestoso rio, palco das nossas peraltices de criança, transformou-se em um pequeno riacho ofegante, que insiste em ressurgir após cada temporada de chuva, mas nada à altura do que era antes. Nisso passávamos quase o dia inteiro. Naquelas águas claras e límpidas, perdíamos tempo a observar a briga dos peixes que disputavam os farelos que atirávamos na água. A ansiedade tomava conta de todos nós. O coração acelerava de tanta felicidade e quando o ingênuo peixinho caía em nossas mãos, era uma folia. Não víamos o tempo passar, só percebíamos quando o céu começava a escurecer. Em um belo pôr do sol, levando consigo aquele lindo dia de diversão. Mas o tempo passou, e a infância marcante desse ribeirinho agora fica registrada apenas em minha memória. Um rio de águas límpidas, intermináveis dias de sol, estão agora guardados em meu coração. Sinto saudades de uma época em que meus netos não terão a oportunidade de viver, de um tempo mágico, cheio de alegrias e encantos. Minha maravilhosa infância. Texto baseado na entrevista feita com o senhor Joaquim Santos Cunha, 53 anos. Gente, lembram que nós estudamos sobre o gênero Memórias Literárias? Esse texto se trata desse gênero, Memórias Literárias. Vamos relembrar porque é importante quando você ler um texto, você saber a qual gênero textual pertence, pela organização dele, pela organização que o compõe. Por que esse texto se trata de Memórias Literárias? É um texto produzido para rememorar o passado vivido. Vocês observam que o narrador ele está lembrando da sua infância. Já é uma característica de memórias literárias. Para isso, as palavras devem ser escolhidas com cuidado para conduzir o leitor pelos cenários e fatos narrados. Já que o narrador ele está revivendo, ele está relembrando algo do momento da sua vida, aqui no presente ele relembra algo do passado, então ele vai colocar expressões emotivas, sensações que ele viveu, impressões pessoais daquele tempo que ele está narrando. Outra característica, são textos literários, e por serem textos literários, levam o leitor a um estado de emoção, e são escritos fazendo uso de uma linguagem mais conotativa.
Pelo fato de usar mais emoção, você observa, você sente, né, se o narrador ele sente saudade, se ele sente tristeza, alegria, medo, angústia com determinada narração que ele conta. E para isso, gente, para ter essa linguagem, faz-se uso da conotação, faz-se uso do sentido figurado, quando mexe com as emoções do narrador e, consequentemente, do leitor, vai usar isso por meio da linguagem conotativa. A linguagem conotativa se manifesta nestes textos, por meio do uso das figuras de linguagem. Há muitos recursos, porém, as figuras de linguagem são importantíssimas para a construção desse tipo de linguagem. E o que são as figuras de linguagem, professora? Como elas se manifestam no texto? Como eu entendo isso? As figuras de linguagem são recursos estilísticos, são recursos expressivos. Esses recursos, eles dão maior ênfase, destaque, enfatizam a comunicação e torná-la também mais bonita, mais enfeitada. Daí você não é objetivo, não é direto nas suas palavras. Você faz uso das figuras de linguagem para deixar sua linguagem mais expressiva. Gente, há várias figuras de linguagem, figuras de som, figuras de pensamento, figuras de construção. Nós vamos falar de 4 figuras de linguagem. No decorrer dos anos, vocês vão conhecer mais esse recurso dentro dos textos, dentro de outros gêneros textuais, dentro dos poemas. Hoje vamos falar de 4 figuras, espero que vocês entendam, né, e memorizem. Olhem só, exemplos. O vento frio da manhã acariciava nossos rostos. Como eu chamo essa figura de linguagem? Personificação. Gente, personificação é a mesma chamada prosopopeia. Vocês estudam desde que estudam fábula. Lembram que a fábula é um gênero textual que personagens agem como seres humanos? Isso é personificação. Personificação é quando eu dou características de seres animados, ou seja, né, de seres que têm vida, principalmente dos seres humanos, a seres inanimados, ou seja, seres que não têm vida. Quando eu digo, por exemplo, que a nuvem chorou, a nuvem não chora. Eu estou dando uma característica humana, né, a ação de chorar, para a nuvem. Logo, eu chamo de personificação. É uma figura de linguagem para deixar a linguagem com mais ênfase, mais expressiva. Então, o vento frio da manhã acariciava nossos rostos, tem personificação. Por quê? Porque o vento frio, ele não acaricia o rosto de nenhuma pessoa. Acariciar é uma ação que o homem faz, que um animal faz com o outro, mas o vento frio, ele não faz isso. Esse recurso é para deixar a frase mais expressiva. Então, se tem uma ação, uma característica que esse ser não faz, né, de um ser animado para o inanimado, chamamos de personificação. Continuando, olha só mais um exemplo para vocês. Aquele majestoso rio, palco das nossas peraltices de criança, transformou-se em um pequeno riacho ofegante. Olha só, quem é ofegante? São seres humanos e está sendo dada essa característica para o riacho. Logo, temos personificação, chamado também de prosopopeia. Vamos a mais uma figura de linguagem que encontramos dentro desse gênero memórias literárias. O narrador está contando que quando vê o rio, né, ele disse que saíamos, né, ele e outros saíamos correndo e tibum. O que é esse tibum, gente? Esse tibum é uma onomatopeia. O que é a onomatopeia? É um recurso, é uma figura de linguagem que consiste em representar por meio de palavras um ruído ou um som, né? Então, tibum é o barulho que se faz quando alguém pula dentro de um rio, de um açude, né? De uma piscina. Então, vejam que tibum está escrito por meio de uma palavra, mas que representa um som.
Esse recurso foi usado no gênero memória literária para dar mais expressividade, né? Você consegue visualizar, você vai criando aí na sua imaginação tudo que o narrador vai contando sobre sua infância. Mais um exemplo, temos tic-tac, por exemplo. Né? Dentro de um texto, utilizar o termo tic-tac, o relógio batia suavemente, lentamente, demorava, né, para o narrador. Então nós temos aí uma onomatopeia, porque tic-tac é uma palavra que representa um ruído, um som, né, o barulho do relógio. Chamamos de onomatopeia. Olhem só, vamos para outro exemplo, para outra figura de linguagem. Caíamos na água, nadávamos como peixinhos. Olhem a palavra como, gente. Para que essa palavra como está sendo utilizada? Para comparar. Por isso que o nome dessa figura de linguagem é comparação. Caíamos na água, nadávamos como peixinhos. O narrador e os outros, eles nadavam e os seus nados eram comparados como os peixes nadam. Então, é o nome da figura de linguagem comparação. Baseia-se na semelhança entre dois elementos. Aí você vai sempre utilizar um termo que compara. Nadávamos como peixinhos, nadávamos tal qual peixinhos, nadávamos e parecíamos peixinhos. Né? Então, palavras que vão comparar vão trazer a figura de linguagem comparação, para deixar o texto mais expressivo. Olhem outro exemplo, que não está no texto, mas para que vocês vejam mais um exemplo de comparação. O meu coração está igual a um céu cinzento. Qual é a palavra aí que está comparando o coração a um céu cinzento? A palavra igual, né, que faz essa comparação entre o coração e o céu. E vejam que você precisa interpretar. Então, como está esse comparação, um céu cinzento? Esse coração, ele está frio? Esse coração está amoroso? Você entende que é um coração mais frio, porque o céu cinzento, o cinza, ele dá essa interpretação, né, de algo ali que está frio, não está com muito amor. É o significado. Então, as figuras de linguagem, elas são usadas nas frases, nos textos, e você precisa interpretar o seu significado. Vamos à nossa última figura de linguagem de hoje, que é a hipérbole. O que é a hipérbole? Olhem o exemplo que eu vou explicar para vocês. O coração acelerava de tanta felicidade. Né? Nós temos aí um exagero. Né? O coração realmente ele vai em determinadas situações bater mais forte, mas vocês vejam que lá no contexto, né, o coração acelerava, ele usa essa expressão acelerar, que é muito mais do que bater rápido, para exagerar, para significar algo, né, que aquilo trazia muita felicidade para ele. Então é chamado de hipérbole. É uma frase que consiste em um exagero. Olhe mais um exemplo de hipérbole. Ela chorou rios de lágrimas, né? Uma pessoa ela não chora rios de lágrimas, mas quando você usa essa expressão é para dizer que a pessoa chorou muito, demasiadamente. Então ela chorou ali rios de lágrimas. Esses usos da língua, as figuras de linguagem são corretas usá-las em determinadas situações e você precisa interpretar os seus significados. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje, que foi sobre essas 4 figuras de linguagem no gênero Memórias Literárias. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque Acre e assistir essa aula novamente. Obrigada!